Voltando com a resposta da interatividade mencionada no bloco anterior, a resposta correta é a letra B. As duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira. Especificamente nesse bloco, irei falar sobre a capacidade condicionante ou condicional, flexibilidade e também sobre a periodização. Somente para diferenciar o que seria flexibilidade, flexionamento e, no caso, alongamento. Flexibilidade é uma capacidade motora que reflete o grau de amplitude alcançado em uma determinada articulação, em um determinado movimento. Já o flexionamento é como eu vou trabalhar, ou seja, a forma de trabalho que visa justamente melhorar a flexibilidade. E essa forma de trabalho é feito justamente pelas amplitudes de movimento maiores do que as originais. Então, se um aluno ou se um atleta tem uma determinada amplitude, por exemplo, na articulação, no caso do ombro, ele vai aumentar essa flexibilidade fazendo um trabalho de flexionamento acima das amplitudes originais que essa pessoa possui. E por último, o alongamento também é uma forma de trabalho que visa tanto manter quanto aumentar os níveis de flexibilidade. E a realização desses movimentos é basicamente na amplitude normal, com o mínimo de restrição possível. Por que manter ou aumentar? Porque quando eu trabalho, no caso, o alongamento, eu movimento principalmente o quê? Músculos. E querendo ou não, eu movimento tendões. Então, uma maneira de melhorar a flexibilidade é trabalhando no caso, o alongamento. Porque desta maneira é possível melhorar a flexibilidade. A flexibilidade pode ser dividida em estática, dinâmica, tanto de maneira ativa e passiva na estática, quanto de maneira ativa e passiva na dinâmica. Em relação à flexibilidade estática, quando o limite de amplitude do movimento é mantido após ser alcançado por uma movimentação lenta do segmento. Então, por exemplo, o aluno fez um movimento e ele ficou o quê? Parado com esse movimento. Então, olha só, esse é um movimento característico de estático. Eu atingi a minha amplitude e eu deixei no caso, o meu braço parado. Já o movimento dinâmico, eu faço um movimento, por exemplo, o quê? A amplitude do movimento não é sustentada, ou seja, eu não fico parado como eu fico no movimento estático, mas sempre tem o quê? Um movimento de balanço para frente e para trás. Ou seja, o segmento não fica parado na posição extrema. Isso a gente pode verificar pelas nossas figuras. No caso, o movimento é mais rápido, tanto no salto sobre uma barreira, quanto no movimento do chute numa bola. Outro movimento, no caso, é o ativo ou passivo. No caso, o ativo também tem uma característica conhecida como pode ser o quê? Tem uma certa similaridade com o dinâmico. Por quê? Os próprios músculos fazem o movimento o quê? Tanto para frente quanto para trás. Então, vai para frente e vai para trás. Então, é ativo e também conhecido como dinâmico. Já o movimento passivo, a amplitude de movimento não é explorada pela ação. Consequentemente, eu posso ter o quê? Um agente externo. Por exemplo, ao invés de eu alongar sozinho, eu posso ter uma pessoa empurrando o quê? O meu cotovelo para justamente realizar esse movimento. Além disso, essa flexibilidade tem duas características. Ela pode ser aguda e pode ser crônica. Aguda reflete o aumento da amplitude de movimento imediatamente após a realização. No caso, por exemplo, de exercício de alongamento. Então, ela é imediata e tem uma característica transitória. Já a crônica, eu tenho o quê? Lembrando, efeito crônico é um período de treinamento. Eu tenho um ganho na amplitude de movimento como consequência de várias sessões de treinamento. Ou seja, é um período de treinamento físico. E, consequentemente, isso não é transitório, mas é permanente. Dentro dessa flexibilidade, eu tenho também que pensar
em duas situações. Uma flexibilidade geral, que é a amplitude de movimento observada em múltiplas articulações, e uma flexibilidade específica, ou seja, naquele movimento ou naquela amplitude específica, eu quero melhorar naquela articulação. Então, eu tenho que pensar qual é o movimento, por exemplo, que está prejudicado naquele atleta, porque justamente eu tenho que pensar para melhorar esta amplitude que está sendo realizada. E nesse mesmo bloco, eu irei comentar sobre a periodização. A periodização não é nada mais, nada menos do que uma divisão, do que um planejamento que tem que ser feito com esse aluno ou com esse atleta. No caso, os atletas podem fazer essa periodização a cada ciclo olímpico ou a cada temporada. Da mesma maneira, dentro de cada um desses itens existem o quê? Os macros, mesos e microciclos. E vai reduzindo até uma sessão e uma unidade de treino, como nós podemos observar dentro dessa característica aqui. O macro, ele é mais amplo do que um meso, que é mais amplo do que o micro, que é mais amplo do que uma sessão de treinamento. Então, o que seria um macrociclo? Um macrociclo é um mapa geral do treinamento. Por exemplo, uma temporada. A temporada pode ser o quê? A cada 6 meses, ou a cada 4 meses, ou a cada 12 meses. Então, qual é o planejamento que esse atleta vai fazer? Quais são as competições que ele vai realizar dentro desses 4, 6 ou 12 meses? Da mesma maneira, o mesociclo. O mesociclo é a estruturação ou planejamento de cada fase de treinamento físico, com objetivos específicos, ou seja, o que vai ser trabalhado em determinada semana de treinamento ou em determinados meses de treinamento. Vai ser trabalhado o quê? Mais força, mais flexibilidade, mais resistência, mais velocidade. Então, tudo isso tem que pensar para justamente posicionar em cada semana ou em cada, no caso, em cada mesociclo que será trabalhado. No caso, o microciclo já vai reduzindo. Então, saiu do macro, que são meses ou anos. No caso do mesociclo, são algumas semanas. E no caso do microciclo, está caracterizado principalmente por uma semana ou de 3 a 7 dias. Ou seja, o que o atleta vai fazer de segunda a domingo? Segunda, ele vai fazer testes e prescrição e fortalecimento muscular. Na segunda, ele vai descansar. Na terça, tem alongamento e fortalecimento. Na quinta, tem o descanso. Na sexta, tem alongamento e fortalecimento. No sábado, tem uma corrida. No domingo, tem o descanso. Da mesma maneira que no mesmo segunda-feira, podem ter 2 treinos, um pela manhã e uma tarde. Ou o atleta pode descansar na terça-feira, tem um descanso, e à tarde tem, por exemplo, um treinamento. Na quarta, pode ser um treinamento pela manhã, e à tarde pode ter um descanso. Então, pensando nesse ajuste, tem que pensar nesse atleta. O que é feito durante o dia a dia, ou seja, segundo, o que vai ser feito manhã e tarde, o que vai ser feito durante a semana. Isso caracteriza-se o microciclo. Já a sessão de treino são os objetivos alcançados no dia, com duração, intensidade e o tipo de cada estímulo que vai ser realizado. Com isso, eu tenho que pensar numa parte preparatória ou introdutória, que é justamente composto pelo aquecimento geral específico, uma parte principal, que são os exercícios propostos para aquele dia, e uma parte final, volta calma, que justamente caracteriza-se pela recuperação desse atleta. Então, eu saio do macro, tenho o meso, tenho o micro e tenho a sessão de treinamento. Todos esses componentes justamente vão favorecer com que esse atleta possa ter um melhor desempenho diariamente e também quando chegar no período competitivo. Falando especificamente sobre a periodização, ou seja, alguns modelos de periodização foram criados e desenvolvidos ao longo dos anos. Alguns modelos eu irei comentar
nesse bloco, que são os mais conhecidos e os mais usados. O modelo mais clássico, ele é conhecido como Matveev, que é um pesquisador, um estudioso russo, que justamente ele divide, no caso, o macrociclo em etapas, sendo que a etapa de preparação tem etapa 1 e etapa 2, a etapa da competição também tem etapa 1 e etapa 2, e ainda tem, no caso, o período de transição. Então, são 3 períodos com algumas etapas, sendo que nesta etapa de preparação eu tenho um volume maior que a intensidade. Sendo que vai chegando próximo da competição, eu tenho uma intensidade maior do que o volume. Reparem que quando vai chegando na etapa ou no período de competição, o volume já está maior. Desculpa, a intensidade já está maior do que o volume. Então, no período competitivo, principalmente, essa intensidade está maior. E à medida que eu tenho o período de transição, que é esse período de recuperação que o atleta possui, ou seja, após uma competição, fica algumas semanas sem treinar, ou reduz o nível de treinamento, eu tenho redução tanto da intensidade quanto do volume. No caso do modelo pendular, ele é caracterizado por um treinamento específico, pelo bloco pretinho, e, no caso, o treinamento geral pelo bloco branco. À medida que vai aumentando o período, no caso competitivo 1, 2, 3, e o ciclo competitivo, vai acontecendo uma redução, no caso do treinamento geral, e vai acontecendo um aumento no caso do bloco, no caso treinamento específico. Então, essa diferença entre as cargas específicas e as cargas gerais justamente gera a amplitude do pêndulo. Um outro modelo que é também trabalhado é o modelo por blocos, também por um pesquisador estudioso russo conhecido como Verkhoshansky. Ele trabalha por blocos. Então, o bloco A ele é bem mais intenso, consequentemente, o atleta terá uma dificuldade maior tanto de executar a técnica, quanto de executar, no caso, a velocidade. Então, ele vai ficar mais lento durante essa execução do movimento. E, consequentemente, gera-se também uma maior sobrecarga de treinamento. Então, o atleta fica mais suscetível a ter um período de overtraining, que é o sobretreinamento. Já no bloco mais característico da etapa de competição, que é esse bloco B, acontece uma redução no caso desse bloco e, consequentemente, eu tenho um aumento ou maiores ganhos tanto da velocidade quanto da técnica de movimento. E nesse modelo estrutural, caracterizado por Chiene, existe também mudanças, tanto da intensidade no azulzinho, que está o quê? Menor, só que chega um determinado ponto que essa intensidade está maior, quanto um volume, que no início, que é justamente no período preparatório, no período que justamente antecede esse período competitivo, ele está o quê? Menor. Só que chega no período que justamente de transição e no período competitivo, o volume fica o quê? Menor em comparação à intensidade. Ou seja, sempre tem que ficar modulando, entender como eu trabalho mais volume, como eu trabalho mais intensidade com esse atleta. Para finalizar esse bloco, vamos à interatividade. De acordo com as informações sobre a periodização do treinamento físico, é correto afirmar que 1. O macrociclo normalmente tem duração de 2 a 12 meses. 2. O mesociclo engloba um conjunto de microciclos em semanas ou meses. 3. O microciclo é um conjunto de sessões, normalmente com duração de 2 a 3 semanas. E 4. A sessão de treinamento envolve todos os objetivos do dia, com intensidade, duração e tipo de cada estímulo a ser feito justamente nesse dia. Assinale a única alternativa correta. Letra A, 2 e 4 estão corretas. Letra B,
1, 3 e 4 estão corretas. Letra C, 2, 3 e 4 estão corretas. Letra D, 1 e 3 estão corretas. E letra E, todas as afirmações estão corretas. A resposta, justamente, está correta, é o item 2. O mesociclo engloba um conjunto de microciclos em semanas ou meses. E a 4, a sessão de treino envolve todos os objetivos do dia com intensidade, duração e tipo de cada estímulo a ser realizado nesse dia. Com isso, a resposta certa é a letra A. 2 e 4 estão corretas. Assim, finaliza esse bloco e essa unidade e até a próxima.